Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube de Evangelização. Você que nos acompanha na reflexão cada dia, em cada momento, hoje, dia 31 de janeiro, dia de São João Bosco, terça-feira, com a graça de Deus, finalizando o mês de janeiro, nós iremos refletir hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. Seja nosso evangelizador, indicando, colocando mais pessoas para estar conosco nessa reflexão, na escuta do Evangelho, para ouvir o que Deus tem para nos falar no nosso dia, no nosso momento. Então, possamos ouvir o Evangelho de hoje e a nossa reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes das sinagogas, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprimes e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Porque ainda incomodava o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, muito grande, mas nos traz essa reflexão de quanto Jesus ele deseja realizar no meio de nós a sua graça. A sua graça a partir do momento em que
nós, ao cairmos aos seus pés, reconhecemos que necessitamos da sua graça. É essa a reflexão de Jesus para conosco. Jesus, que mais uma vez estava na barca, a ensinar a multidão, né? Quando de repente aproximou-se um chefe da sinagoga, um chefe daquela sinagoga, daquele local. E o que era a sinagoga? A sinagoga era esse local de ensinamento, local daqueles que já sabiam a palavra, já sabiam de cor, talvez, ou seja, se reuniam para ouvir a palavra e debruçar sobre ela, daquilo que Deus realizara, né? Então, um local de oração, um local de leitura para os judeus. E de repente vem um chefe da sinagoga e se inclina, cai aos pés de Jesus para pedir-lhe ajuda, para pedir que curasse a sua filha naquele momento, ou seja, um grande ato de fé. E a gente percebe que no decorrer da leitura do Evangelho, a narrativa diz que Jesus vai continuando e a multidão vai seguindo a Jesus, ou seja, a multidão vai ali cumprindo a ele. Aí vem mais uma grande graça. Havia uma mulher naquela multidão que há 12 anos sofria de uma hemorragia, que há 12 anos tinha esse sofrimento, que gastava tudo, tinha gastado tudo da sua vida para ser curado dessa enfermidade. E ela voltou para aquele que é o centro de tudo na nossa vida, que era o Cristo Jesus. A partir daquele momento, quando ela viu que tinha gastado tudo, ela tomou aquela atitude de dizer: eu vou ao encontro dele, porque ele é o tudo na nossa vida, né? Ou seja, e interessante que a palavra 12 anos, 12 vem aparecendo nessa narrativa. Se você for bem olhar, 12 anos de enfermidade, 12 anos da criança, né? Então, o que é que dizer também esses 12? Nós sabemos que as 12 na palavra de Deus vem as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, os 12 apóstolos enviados a curar e a libertar ao povo. E voltando para a palavra, voltando para o Evangelho, a sua reflexão, voltando aqui para o episódio do chefe da sinagoga, e Jesus realiza a graça na vida da filha do chefe da sinagoga, né? Essa menina que tinha 12 anos também, mais uma vez, né? Nós podemos observar também, voltando aqui para o episódio da hemorragia, refletindo, como falei, assim como este chefe caiu aos pés de Jesus, essa mulher também caiu aos pés de Jesus. Jesus perguntou o que havia acontecendo, o que lhe havia acontecido. Ela veio e caiu aos pés de Jesus, contou-lhe toda a verdade, ou seja, mais uma atitude de cair aos pés de Jesus e deixar Deus realizar a vida de cada um de nós. E ela falou toda a verdade para Jesus, toda se tremendo, né? E ele disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Ou seja, é necessário que nós possamos também, não só em gesto, mas internamente no nosso coração, cair aos pés de Jesus, deixar que Ele possa realizar na nossa vida, deixar que Ele possa fazer no meio de nós, como Ele diz no versículo 36, não tenhas medo, basta ter fé. Ele disse isso para o chefe da sinagoga, por quê? Porque já tinha acabado de chegar uma notícia altamente negativa, que a filha já tinha morrido. Ou seja, um momento de falta de esperança aconteceu naquele momento, mas Jesus, Ele é a esperança de cada um de nós. Tenhamos essa confiança, mesmo nos momentos difíceis, de confiar na graça do Senhor Jesus, através desse Evangelho. Possamos pedir a Nossa Senhora, com muita fé, que ela também nos conduza ao seu Filho Jesus, pedindo a sua proteção, pedindo a sua graça, para que possamos estar de pé diante de todas essas dificuldades, assim como este chefe da sinagoga, assim como esta mulher, que não tem nome, que pode ser eu e você. Então, que Nossa Senhora possa nos dar essa graça da sua intercessão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meus amados irmãos.